Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial da coisa. E aí, como é que você está? Na paz? Primeira carta de Timóteo, que nós vamos ver hoje, é uma carta de liderança. Paulo escreve a um filho na fé que está à frente da igreja de Éfeso. E ele trata de doutrina, de disciplina, de estrutura da igreja e do comportamento daqueles que servem. Aqui a liderança começa com caráter e termina com responsabilidade. Vamos aqui ver 6 capítulos do 1 ao 6. No 1, Paulo orienta Timóteo a permanecer em Éfeso para confrontar os falsos mestres. Tinha gente lá que estava ensinando doutrinas erradas, dando atenção demais à genealogia, a discussões inúteis que não valia de nada. Aí o objetivo da instrução é amor que vem de coração limpo, boa consciência, fé sincera. Paulo lembra que a lei é boa, mas ela foi feita para corrigir o injusto e que a graça se revelou em sua própria vida. Ele, que antes era um perseguidor, recebeu misericórdia de Deus. E ele exorta Timóteo a combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Depois a gente tem capítulo 2, onde Paulo pede oração por todos, inclusive por autoridades, para que houvesse ali paz. Ele diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem no conhecimento da verdade. E ele afirma, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Depois ele dá orientações de conduta. Fala, os homens devem orar sem ira e as mulheres se vestir com modéstia. E diz que a mulher deve aprender em silêncio, sem exercer autoridade sobre o homem. Depois a gente tem capítulo 3, onde Paulo apresenta os requisitos para a liderança. Fala, o bispo deve ser irrepreensível, deve ser equilibrado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não ganancioso, governando bem a sua casa. O diácono, que é quem serve, ajuda ali na igreja, também deve ser íntegro, respeitado, firme na fé. Tudo isso para que a igreja se conduza com ordem, sendo coluna e fundamento de verdade. Depois tem o capítulo 4, onde ele alerta que muitos vão abandonar a fé seguindo espíritos enganadores. E Timóteo, então, é chamado a ser exemplo na palavra, no amor, na fé, na pureza. Paulo ainda reforça, não despreze o dom que há em você, persevere no ensino. Isso salva tanto você quanto quem te ouve. Depois a gente tem capítulo 5, Paulo ensinando a tratar os irmãos com honra. Os mais velhos como pais, as mulheres como mães, como irmãs, com muita pureza, com muito amor. Ele destaca ainda o cuidado com as viúvas que realmente estão desamparadas. E diz que quem não cuida da própria família, nega a sua fé. Ele fala ainda sobre os presbíteros, fala devem ser homens respeitados, especialmente os que se dedicam ao ensino, e devem ser corrigidos com sabedoria quando necessário. Depois, capítulo 6, ele orienta que servos respeitem seus senhores, principalmente se forem irmãos na fé. Depois ele alerta contra aqueles que usam a fé como meio de lucro. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males e que alguns já se desviaram por causa disso. Paulo exorta Timóteo, ele fala, fuja disso, Timóteo. Busque a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a mansidão, lute o bom combate da fé. E lembre-se, nada trouxemos ao mundo e nada levaremos. Por fim, Paulo ele orienta aos ricos a não confiarem nas riquezas, mas sim em Deus, e a serem generosos. Aí encerra com o chamado, guarde aquilo que foi confiado a você e evite conversas tolas que só geram contradição. 2 lições para a gente guardar dessa carta. Número 1, igreja saudável começa com liderança madura, que vive o que prega, seja no lar, na conduta, seja na doutrina. E 2, o chamado não é para quem deseja poder, mas sim para quem suporta o peso. Lutar o bom combate da fé exige renúncia, exige firmeza, exige integridade. Por fim, vamos levantar um clamor a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero que o Senhor esteja conosco. Eu te peço, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Oh Deus, fala aos nossos corações, traz revelações pra gente, Pai. Fala através de sonhos, fala através da Tua palavra, Pai. Oh Deus, se preciso, fale de voz audível, para que a gente escute a Sua voz, Pai. Mas não deixe a gente andar, Pai, de forma errante, sozinhos, no deserto. Nós queremos a Tua presença, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, Pai. Vai em cada casa, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade para deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã a gente segue com a segunda carta de Timóteo, capítulo 1 ao 4. Que Deus te abençoe de forma grandiosa.